Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de contestação. Vamos fazer agora uma contestação em ação de improbidade administrativa. Nós vamos fazer a peça que caiu no 30º exame de ordem. Todavia, nós vamos fazer esta peça à luz das reformas promovidas pela Lei 14.230 de 2021. Por quê? Porque neste 30º exame não estavam em vigor ainda as alterações, não tinham sido promovidas as alterações na Lei 8.429. Então nós vamos fazer a mesma peça, sem nenhuma vírgula de alteração. Só que, obviamente, que as teses serão diferentes, porque nós teremos teses novas na Lei 8429 com as alterações, beleza? E eu vou explicando para vocês, né, o que se aplica, o que nós vamos levantar de tese à luz da Lei 14.230, justamente para nós termos a mesma percepção da cobrança da FGV em exames anteriores, né, à luz das atualizações legislativas, beleza? Gente, a partir de agora, 30º exame na tela para vocês, olha só. Márcio foi prefeito do município Alfa entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Hoje isso não é relevante, porque naquela época o prazo prescricional era contado do encerramento do mandato. Agora não, é da data do fato. Então, na campanha eleitoral em 2008, Márcio prometeu que, se eleito, construiria um hospital no município. A proposta visava facilitar o atendimento médico da população, que até então precisava se deslocar para a capital do estado, distante 300 quilômetros. Então, olha só, quando é que ele fez a promessa eleitoral? 2008. 2008. Após assumir o mandato, Márcio identificou um rombo nas contas públicas, em muito provocado pelos altos salários do funcionalismo. A situação perdurou por todo o mandato, tendo em vista a ausência de crescimento das receitas municipais. Nesse cenário, restou inviabilizada a construção do hospital. Então ele fez uma campanha eleitoral, né? Se os nossos políticos respondessem por improbidade administrativa a cada mentira, né, do que vão fazer e não fazem, nós não teríamos número de membros do Poder Judiciário, de estrutura do Poder Judiciário para dar conta de tantas ações de improbidade. Então, veja, uma promessa que ele prometeu e não conseguiu cumprir. E ainda, por fatores alheios à sua vontade, uma vez que, né, olha só, foi ocasionado pelos altos salários do funcionalismo e crescimento, ausência de crescimento das receitas. Ao término do mandato, o Ministério Público Estadual, ciente de que Márcio não fora reeleito, instaurou inquérito civil público para investigar a promessa não cumprida. Então, olha aqui, ó, para investigar a promessa não cumprida. Em janeiro de 2018, quando 10 anos após a promessa, 10 anos após ele realizar a promessa, o Ministério Público ingressou com a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do ex-prefeito Márcio. Hoje essa ação se chama ação de improbidade administrativa. Na inicial, sustenta-se que a omissão atentou contra os princípios da administração pública. Você sabe que hoje o rol do artigo 11, que trata dos atos que atentam contra princípios da administração pública, é um rol taxativo, não mais exemplificativo. Então, atentou contra princípios, sobretudo porque supostamente teria violado o dever de honestidade e deixado de praticar injustificadamente ato de ofício que se põe vinculado por promessa eleitoral. Promessa eleitoral não vincula a ato nenhum. Por essa razão, foi requerida a suspensão dos direitos políticos de Márcio por 3 anos, bem como a imposição da multa no valor de R$500 mil. Também foi requerida a medida cautelar, olha aqui, ó, também foi requerida a medida cautelar de indisponibilidade dos bens. Opa, você vai ter que contestar isso, dizendo que não estão preenchidos os requisitos. Por quê? Porque não tem decretação de indisponibilidade dos bens por ato que viola princípios. Apenas sobre os bens acrescidos ilicitamente, no caso de enriquecimento ilícito, e
os bens necessários para a recomposição de dano ao erário, quando for situação do artigo 10. Antes de oferecer qualquer oportunidade de manifestação a Márcio, o magistrado da Vara de Fazenda Pública recebeu a inicial, afirmando a presença de justa causa, e determinou a citação do ex-prefeito. Isso aqui, antigamente, era para dizer que não tinha sido dada a defesa preliminar, que existia, hoje não existe mais, então deixa para lá. Antes de oferecer qualquer oportunidade, o magistrado da Vara de Fazenda Pública recebeu, afirmando a presença de justa causa, determinou a citação do ex-prefeito. Quanto à medida cautelar de indisponibilidade dos bens, a autoridade judicial consignou que o pedido seria examinado após a apresentação de defesa, que você vai apresentar. Contestação, o cara foi citado. Regularmente citado, Márcio contrata você como advogado para assumir sua defesa. O ex-gestor público alega ter sido surpreendido pela aludida citação, sem ter direito à manifestação prévia, e fez e faz questão de expor suas razões para o juízo de primeiro grau. Ora, juízo de primeiro grau, o mesmo magistrado da Vara de Fazenda Pública que recebeu a petição inicial e mandou citar. Então é para ele que você vai apresentar contestação, na medida que considera que o ajuizamento da ação é perseguição política. Se é perseguição política, nós vamos ter condenação em honorários sucumbenciais porque está presente a má-fé. Má-fé, nós vamos ver isso logo, logo. Considerando essas informações e ciente de que Márcio procurou você no mesmo dia da citação, sem que ainda tivesse iniciado a contagem dos prazos processuais, redija a peça cabível junto ao juízo onde tem curso a ação para a defesa dos interesses de Márcio, invocando todos os argumentos pertinentes à luz do caso concreto. Nós estamos diante de uma contestação. Vamos então para a nossa contestação. Vamos ver como se comporta, como nós vamos fazer aqui essa nossa contestação. Observe comigo que você era do município Alfa, município Alfa. Então, a ação foi ajuizada perante quem? Olha só, o juízo, o magistrado da Vara da Fazenda Pública do município de Alfa. O cara é prefeito do município de Alfa, então você vai endereçar para o douto juízo da Fazenda Pública da comarca de Alfa. Não pode esquecer esse tipo de informação, beleza, pessoal? Tem que captar ali, não pode estar dormindo no ponto, não. Ok? Vamos lá então para nossa peça. Olha só, na tela para vocês. Douto juízo da Três Pontinhos, Vara de Fazenda Pública da comarca de Alfa. Processo número, ação de improbidade administrativa, número, 3 pontinhos. Márcio, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente domiciliado em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, vem por intermédio de seu advogado, procuração anexa, o qual exerce as atividades profissionais em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, onde recebe intimações perante Vossa Excelência, com fundamento do artigo 17, parágrafo 7º da Lei nº 8429 de 92 e nos artigos 335, 336 do CPC ofertar. Não pode ser apenas do CPC. Contestação. Não precisa colocar nome de contestação em ação de improbidade, nada disso. Contestação. Em face da ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em desfavor do réu, diante das razões de fato e de direito que passa a expor. Dos fatos, vai narrar. O réu foi prefeito do município Alfa entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Na campanha eleitoral de 2011, o réu prometeu que, se eleito, construiria um hospital no município. A proposta visava facilitar o atendimento médico da população, que até então precisava se deslocar. Após assumir o mandato, o réu identificou um rombo nas contas públicas, em muito provocado pelos altos salários do funcionalismo. A situação perdurou por todo o mandato, tendo em vista a ausência de crescimento das receitas municipais.
Nesse cenário, restou inviabilizada a construção do hospital. Ao término do mandato, o Ministério Público Estadual, ciente de que o réu, vamos acertar aqui só para botar réu, ó, o réu não fora reeleito, instaurou o inquérito civil público para investigar a promessa não cumprida. Em janeiro de 2018, apenas em janeiro de 2018, ou seja, 10 anos após o fato, o parque ingressou com ação de improbidade administrativa em desfavor do réu. Bota aqui, ó, improbidade administrativa. Veja-se que, na inicial, sustenta-se que a omissão atentou contra os princípios da administração pública, sobretudo porque supostamente teria violado o dever de honestidade e deixado de praticar injustificadamente ato de ofício que se põe vinculado por promessa eleitoral. Por essa razão, foi requerida pelo MP a suspensão dos direitos políticos do réu por 3 anos, bem como a imposição da multa no valor de R$500 mil. Também foi requerida a medida cautelar de indisponibilidade dos bens. A medida de indisponibilidade dos bens do réu. Antes de oferecer qualquer oportunidade, esse juiz, afirmando a presença de justa causa, determinou a sua citação. Aqui nós vamos colocar o seguinte, ó. Esse juízo recebeu a inicial, afirmando a presença de justa causa e determinou a sua citação, restando, portanto, a oferta da presente contestação. Beleza? Olha só, do direito da tempestividade, nós temos prazo especial de 30 dias na Lei 8429, então da tempestividade, das preliminares e da prejudicial de mérito. Para economizar espaço, essa é uma peça longa, para economizar espaço, coloque tudo junto. Num tópico só, tempestividade, preliminares e prejudicial de mérito. Inicialmente, há de se destacar a tempestividade da oferta da presente contestação, uma vez que apresentada imediatamente, tão logo citado o réu, estando dentro do prazo legal comum de 30 dias, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8429 de 92. Acabou. Você já demonstrou a tempestividade aqui, não tem segredo nenhum. Preliminarmente, há de se destacar que o artigo 6º-B da Lei 8429 de 92, aqui nós já vamos para as preliminares, estabelece que a petição inicial não só será rejeitada nos casos do artigo 320 do CPC, bem como quando não preencher os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 17 do parágrafo 6º. Olha só, dos incisos 1 e 2 do artigo 17, parágrafo 6º. Bem como quando for evidente a inexistência de improbidade administrativa. Então, eu desenvolvi aqui um parágrafo em que eu tenho que destacar que essa petição inicial deve ser rejeitada porque não preenche algum dos requisitos do artigo 6º, e que não há qualquer prática de improbidade administrativa. Vamos lá para a Lei 8429, para este parágrafo, deixa eu pegar ela aqui. Vamos para o artigo 17, parágrafo 6º-B. 6º-B e 6º. Olha comigo, está na tela para vocês. A petição inicial será rejeitada. Opa, 330 aqui, eu acho que eu li 320 para vocês, né? Deixa eu até corrigir aqui, ó. 330, isso, errei por 10. Deixa certinho aqui 330, olha só. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º. Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade. Então vamos subir para o 6º, ver se a gente caça rato, para a gente ver se a gente pega algum daqueles incisos. Olha aqui, ó. A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta, será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado.
Aí você não pode lembrar da sua situação problema, que nós vamos ter o seguinte: na inicial, sustenta-se que a omissão atentou contra os princípios da administração pública. Esta omissão referida aqui é uma negligência, omissão culposa. O autor, me desculpa, o réu não teve qualquer intenção em não cumprir a promessa. Ele não cumpriu a promessa só porque não tinha dinheiro. Então não tem presença alguma de dolo na conduta do indivíduo. Não tem, o teu cliente não agiu dolosamente, portanto não há de se falar em conduta dolosa. Então aqui não resta dúvidas de que você deve explorar a ausência de dolo. Vamos para a nossa peça. Veja-se que a petição inicial não demonstrou qualquer conduta dolosa do réu, imputando a ele conduta culposa, omissiva, contrariando o previsto no artigo 17, parágrafo 6º, inciso 2 da Lei 8.429. Então já não preenche um requisito aqui, ela já tem que ser rejeitada porque descumpriu um requisito. Vamos continuar. Ademais, veja-se que o réu, quando realizou a campanha eleitoral, não era agente público. Não era agente público. Ou seja, não pode sofrer as sanções da Lei de Improbidade Administrativa com base no artigo 2º. Olha só, não pode sofrer as sanções da lei. Vamos acertar aqui, ó, sanções da Lei número 8429 de 92, com base no artigo 2º deste ato normativo. Por quê? Quem é agente público, pessoal? Quem é agente público? Vamos lá para a Lei 8429. Olha o que vai dizer o artigo 2º da Lei 8429. Olha na tela comigo. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição. Ele não tinha sido eleito ainda, ele estava em campanha. Nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então aqui ele não tinha qualquer vínculo, porque ele ainda era um mero candidato. Então você tem que explorar, obviamente, que não há aqui qualquer presença, ó, com base no artigo 2º, dizendo que ele não era agente público. Não bastasse isso, veja-se que a petição inicial imputa ao réu a prática de ato que violou princípios da administração pública ao descumprir promessa de campanha. A imputação não encontra qualquer tipificação no rol taxativo do artigo 11 da Lei 8429. Hoje, o artigo 11 da Lei 8429 é um rol taxativo. Você não pode deixar passar isso batido. Vamos lá para a Lei 8429, vamos para os caputs. Olha comigo. Primeiro deles, ato de improbidade de enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito a oferir. Papapá, entidades e notadamente. Vem um rol exemplificativo aqui. Vamos para o artigo 10. Constitui ato de improbidade, causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje e notadamente. Rol exemplificativo aqui nos prejuízos ao erário. Agora você vem para o 11, violação a princípios. Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa. Ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Rol taxativo. Rol taxativo. Olha só, vem para cá e encontre aqui disposição. Olha aqui, vem para cá e encontre disposição taxativa para aquele ato de improbidade. Não tem. Não tem. Então, obviamente, que você tem que explorar que a conduta imputada a ele não tem taxatividade. Ó. A imputação não encontra qualquer tipificação no rol taxativo do artigo 11, estando evidente a inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa.
o qual é pressuposto básico para o desenvolvimento do processo. Assim, por força do artigo 6º-B da Lei 8429, a petição inicial deverá ser rejeitada, levando, por consequência, à extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos 1 e 4. Por que 1 e 4 do 485? Vai para o CPC. Olha só, vamos lá para o 485, 1 e 4. Na tela. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Ela deve ser rejeitada, ela deve ser indeferida. 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A lei está dizendo que tem que demonstrar como requisito a presença do dolo ou da existência de ato de improbidade. Faltam pressupostos básicos para o desenvolvimento regular de uma ação. Nós estamos diante de um caso que não constitui qualquer ato de improbidade, que não preenche os requisitos mínimos para se desenvolver. Então aqui você tem que pedir, sem resolução de mérito, com fulcro no 485, incisos 1 e 4. Há de se dizer ainda que a petição inicial foi ajuizada em janeiro de 2018, ou seja, 10 anos após a realização da promessa eleitoral, que se deu na campanha de 2008, fazendo-se com que haja a incidência da prescrição, cujo prazo é de 8 anos contados da data do fato, conforme previsto no artigo 23 da Lei 8429, o que leva ao acolhimento dessa prejudicial de mérito, devendo-se realizar a extinção do processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso 2 do CPC. 487, inciso 2. Vamos olhar o 487, inciso 2 do CPC? Olha só, na tela para vocês. Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício a requerimento, você está requerendo, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Aí você tem que ir lá no artigo 23 da Lei 8429. Olha comigo, ó. Art. 23, gente. Olha o artigo 23 na tela. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Aqui você vai arguir que é a partir da data da promessa de campanha, e que já decorreu mais de 8 anos, já 10 anos praticamente, então não há de se falar em possibilidade de ajuizamento da ação. Beleza? Colocado isso, você virá para o mérito, ó, do mérito. Há de se dizer, mais uma vez, que o fato de prometer a construção de um hospital em período de campanha afasta qualquer ato de improbidade administrativa, uma vez que a conduta não foi realizada por agente público, conforme previsto no artigo 2º da Lei 8429 de 92. Do mesmo modo, não há de se falar em ato de improbidade previsto no rol taxativo do artigo 11 da Lei 84 de 92, 8429, por faltar o dolo e a tipificação na conduta do agente. Eis que a construção do hospital independeu de sua vontade, uma vez que só não foi construído por passar o município por grave crise financeira, impondo ao agente a aplicação da reserva do possível, ou seja, impondo que este realize as políticas públicas de acordo com os recursos disponíveis. Ademais, há de se dizer que o pedido ministerial de indisponibilidade dos bens do réu não encontra guarida na lei, uma vez que o artigo 16 da Lei número 8429 de 92 prevê tal possibilidade apenas
a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial ou a perda do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, o que não se aplica ao caso do autor, a quem foi imputada a prática de violação a princípios da administração pública. Vamos lá no artigo 16 da Lei 8429, pega aí, vamos lá para o artigo 16. Olha o artigo 16, pessoal. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente o incidente. Isso aqui é antes de ajuizar a ação, antecedente, para resguardar os bens. Ou incidente, depois de ajuizada a ação. Pedido de indisponibilidade dos bens do réu, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Ou seja, tem que ter um enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Não tem nada disso. Nada, nada. Olha só. O que nós vamos ter aqui? Ó? O pedido de indisponibilidade apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Então não tem nada disso, pessoal. Nada. Nada. Aí você tem que rebater que não estão presentes os pressupostos para sua concessão. Beleza? Por fim, há de se dizer que, não havendo a existência de qualquer ato de improbidade por não ter sido praticado por agente público e por faltar o dolo e tipificação na conduta, conforme exigido respectivamente pelos artes 2º e 11 da Lei 8429 de 92, há de se afastar totalmente as sanções requeridas pelo Ministério Público, quais sejam de multa e suspensão dos direitos políticos do réu, extinguindo-se o processo por improcedência absoluta dos pedidos autorais. Dos pedidos, ante o exposto, requer o recebimento da presente contestação, eis que tempestiva, rejeitando a petição inicial por inexistência de ato de improbidade, bem como ausência dos pressupostos para o desenvolvimento do processo, com base no artigo 6º da Lei número 8429 de 92, e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos 1 e 4 do CPC. Então aqui não preencheu os requisitos lá do parágrafo 6º, 6º diz que tem que rejeitar a inicial. Rejeitando a inicial, 1 e 4, 485, inciso 1. Caso não acolhidas as preliminares, se requer o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do 487, inciso 2 do CPC, acolhimento da prescrição. Ainda em observância ao princípio da eventualidade, caso não acolhidas as preliminares e a prejudicial de mérito, o reconhecimento da improcedência dos pedidos do autor, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com base no 487, inciso 1 do CPC. A rejeição do pedido de indisponibilidade dos bens, uma vez que não há qualquer dano ao erário ou enriquecimento ilícito na conduta do réu, carecendo dos requisitos legais para sua concessão. Então aqui você vai pedir a rejeição da indisponibilidade. Pugna, desde já, pela procedência de todas as provas, pede a condenação. Vamos ver se dá espaço aqui. Dá espaço. Vamos pedir aqui, ó. Pedido da indisponibilidade e o afastamento de qualquer penalidade requerida, a não aplicação, a inaplicabilidade de qualquer das sanções requeridas pelo autor, uma vez que não há qualquer ato de improbidade. Pugna, desde já,
pela produção de todas as provas não defesas em direito, pede pela condenação do autor em custas processuais e honorários sucumbenciais, uma vez evidente a má-fé do autor por perseguição política, na forma do artigo 23b, parágrafo 2º da Lei 8429. Olha só, vamos lá para o 23b, parágrafo 2º. Vamos para o 23b, parágrafo 2º. Olha comigo o 23b aqui. 23b, parágrafo 2º. Olha só. Haverá condenação em honorários sucumbenciais e em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. Aqui dá pra gente, ó, as custas, ó, no caso de procedência, as custas de demais providências serão pagas ao final. Então aqui não tem, ó, não haverá adiantamento de custas, preparo, então apenas os honorários, ó, comprovada a má-fé. Você vai destacar e vai pedir a condenação em honorários. Autor em honorários. Olha só na tela para vocês. Pede pela condenação do autor em honorários sucumbenciais, uma vez evidente a má-fé do autor, uma vez evidente a má-fé por perseguição política, falava lá que era perseguição política, na forma do artigo 23b, parágrafo 2º da Lei 8429. Desde já manifesta total desinteresse em qualquer acordo de não persecução cível. Aqui não é audiência de mediação e conciliação. Aqui é acordo de não persecução cível. Você manifesta desde já. Deixa eu mostrar. Olha só, está no artigo 17b na tela para você. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução cível, desde que dele advenham os seguintes resultados. Então aqui, pessoal, olha só, você manifesta que não quer acordo nenhum. Você não quer acordo nenhum, então já manifesta desde já desinteresse em qualquer acordo de não persecução cível. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, certinho as 5 folhas aqui. Nós não temos grade de correção, justamente porque a grade de correção não leva em consideração as novas disposições da Lei 8429, mas esta é a ação. Pode ter certeza que você tiraria a nota máxima aqui, desenvolvendo essas teses que foram desenvolvidas. Beleza, gente? Nesta nossa aula ficamos por aqui. Não saia daí. Na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos fazer uma contestação em ação popular. Quero que você fique nela para nós vermos. Aguardo você.